Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre essa semana. Eu sou a Tata Gentil, eu sou a criadora aqui do canal. Bem-vindo, bem-vinda quem está aqui sempre comigo. Meu muito obrigada. E se você está chegando aqui no canal, não deixa de se inscrever se você gostar desse vídeo e de outros que eu tenho aqui. Quem está sempre vendo, né, os vídeos, aqui tem muito conteúdo, então às vezes algumas pessoas nem assistem essa série, assistem outras coisas, né? Muito engraçado como esse negócio de internet funciona. Mas enfim, vamos lá. A gente vai falar, nossa, geleia estelar é sempre um resumo da semana, né? Sempre uma reflexão astrológica. Então aqui não tem uma questão de previsão, é uma astrologia mais psicológica, profunda, para a gente trabalhar. E como todo mundo já me conhece aqui, a maioria das pessoas sabe que eu tenho uma pegada mais espiritualizada. Essa semana a gente caminha para uma lua minguante, dia 23, em Sagitário. O que é interessante essa semana é que a gente está numa semana de muitos portais energéticos, né? De muita abertura espiritual e a gente está pré-carnaval, né? Num momento também super intenso, quando a gente vem falar sobre algumas questões desse período que a gente vive, né? Quaresma e tudo mais. Então, esses portais todos, nossa, fala em portal, o pessoal acha que é só luz e anjos descendo, né? Não é só isso, a gente vive num mundo dual, num mundo de dualidade, de luz e sombra, e também quando a gente fala sombra não é negativo e luz também não é positivo. Então a gente tem que mudar, porque a gente está dentro de uma mentalidade assim, né, quadradinha, e que a gente acha que os anjos é luz, enfim, então, certo e errado, umas coisas meio bobinha ainda, né, a gente está no jardim da infância. Então, a gente tem uma semana super intensa, super positiva para quê? Para a gente entrar num processo de harmonização das nossas energias duais, de integração e cura. É uma semana que Júpiter vai ficar muito potencializado, porque quando a gente tem uma lua minguante em Sagitário, naturalmente Júpiter em Peixes vai se potencializar e ele está chegando perto de quem? De Netuno, cada vez mais perto. Eles estão exatamente a 10 grauzinhos de distância um do outro, e como eles são planetas grandes, eles já estão se comunicando. É aquela pessoa assim que você vê a 1 metro de distância e fala: Oi, tô te vendo aí. Opa, tá ali já, ó. Já estão falando um com o outro. Eles em abril, eles vão ficar, pum, bem colado, aquela coisa assim, ó, falando bem juntinho, e aí vai dar uns turbilhões aí pra gente. Mas a gente já tá sentindo, né? A gente já tá sentindo essa presença Júpiter e Netuno nesse monte de água aí, isso é chuvarada, tudo essa coisa toda. E em março a gente vai ter muito mais isso, em abril também, enfim. Mas não é só essas questões planetárias, porque a gente já tá vivendo isso, de processo de escancaramento da nossa falta de vergonha na cara desde que Urano entrou em Touro. Então, Urano entrou em Touro, ele está escancarando a nossa falta de vergonha na cara, de ficar poluindo, de não ter uma consciência ambiental. Só que muita gente ainda, mesmo com tudo estampado, a vergonha na cara ela não vem, né? Demora. Mesmo com os irmãos morrendo, a vergonha na cara não vem. E não é só a gente aqui, tá, gente? Assim, tô falando dos grandes ainda que continuam querendo enfim, as pessoas que não têm consciência nenhuma e querem só lucrar e querem só esburacar tudo e querem. E principalmente quem tem o poder, né? Não só as instituições, as empresas, mas também as pessoas que têm, os políticos, as pessoas que são influentes. Então a gente ainda tem essa dualidade, essa briga, e precisava todo mundo se unir, né? Seria essa perfeição, integrar. Falar assim, gente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos dar um jeito da gente se entender? Mas o ser humano ainda está nesse processo de eu tô certo, você tá errado. Mas o que todo mundo deveria concordar é que tem alguma coisa acontecendo com o planeta e que precisa melhorar. Isso todo mundo devia concordar. Alguma coisa precisa ser feita. Aí as pessoas deveriam se questionar dentro do seu próprio mundo e pensar assim, como eu, uma pulguinha, uma gota no oceano, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Qual que é o meu papel? Porque os seus atos, interfere no meio. Tudo que você está fazendo, eu faço, fulano faz, interfere. Do micro para o macro, né?
Bom, tudo isso, toda essa reflexão assim gigante, 5 minutos falando sobre isso, é que Júpiter ele vai influenciar com esse Netuno e a gente tem o quê? Sol em Peixes, tanto que ele começa a semana conectado com a lua cheia em Escorpião. Essa lua cheia em Escorpião vai até dia 23, quando ela fica minguante em Sagitário. Depois ela vai minguar em Capricórnio e assim finalizamos a semana. E uma semana onde a gente precisa... E ela vai chegando perto de quem? Marte, que Marte está conectado com quem? Com Vênus, né? E eles vão chegando perto de Plutão, enfim. Então, é um carnaval que a gente precisa ter bastante consciência, diminuir o ritmo, restabelecer nossas forças, encontrar o nosso centramento, porque a gente também tem esses portais todos abertos para a gente entrar nessa integração e entrar numa consciência de gratidão e fé e integração. Só que as pessoas ainda querem exteriorizar, elas não querem transcender, elas querem transbordar, né? Elas ainda querem o exagero. Então, o que acontece quando a gente tem Júpiter ativado com o Netuno é que a gente se ilude muito, a gente não consegue ver barreira, a gente não consegue ver limite. Então, o ser humano precisa perceber, tomar muito cuidado aí nesse até domingo, eu tô falando até domingo, mas a gente vai falar mais nas próximas semanas, mas o carnaval já começa sexta, né? E as pessoas estão perdem o senso de medida, então pode ter perigo de acidente. Aí Júpiter com Netuno bebe muito, vai para um caminho de extremos, de exagero. Então tomar muito cuidado com essa falta do nosso limite, com essa falta de senso de proporção, mesmo numa lua minguante, que aprofunda e pede centramento para a gente ter um direcionamento expansivo, né, de um momento de rever as crenças, rever os nossos julgamentos, os auto-julgamentos, né, fazer uma limpeza emocional mental, quebrar as nossas crenças velhas. Então, o positivo dessa lua minguante em Sagitário, com Júpiter e Netuno chegando próximo, é falar assim, nossa, eu preciso abrir, expandir a minha mente para um caminho mais transcendental, mais de equilíbrio, né, de conexão com o todo, com a natureza. Enfim, porque a gente tem esse monte de planeta também em Capricórnio e Saturno está em Aquário ainda e ele volta a se conectar e ele está quadrando, continuam quadrando Urano. Urano e Saturno continuam em quadratura, por isso que ainda está tendo toda essa ansiedade, todo esse medo do futuro e tal, mas eles estão quadrando porque o novo e o velho precisam entrar em choque para ter uma mudança de paradigma no planeta Terra. Não dá mais para a gente ficar... a gente precisa encontrar um senso de medida nesses dois. Então, eles estão brigando o tempo todo. Aquário, Urano, né? E Urano é regente de Aquário, vem Saturno e fala assim, tem que quebrar, tem que sair da caixinha, tem que expandir, tem que ter uma consciência ambiental, tem que ter uma consciência humanitária, Saturno em Aquário. Preciso ajudar o coleguinha, não posso julgar o coleguinha. Então, se a gente fica na briga, que é o que muito vai acontecer essa semana, porque a gente não consegue se alinhar, a gente não consegue se afinar com o coleguinha, né? A gente só consegue se afinar com quem é do nosso círculozinho pequenininho de conhecidos. Quem pensa parecido comigo, aí volta essa briga. Então a gente também está passando por todo esse transbordo, esse finzinho de regência de Vênus, finzinho de regência de Vênus, e Vênus ainda desde dezembro, gente, que ela retrogradou, ela tá em Capricórnio. Ela tá lá ainda. E agora ela tá conjunta com quem? Com Marte. E ela vai e volta, chega perto de Plutão, volta e tal. Agora Mercúrio voltou para Aquário, né? Ele tá meio que conectado. Já desconectou um pouco, mas eles estavam muito conectados também com Plutão, né? A gente passou por um processo muito profundo aí de Mercúrio conjunto Plutão agora, ele está saindo fora, mas aí ele está chegando perto de quem? Saturno, né? Então a gente teve muitas limpezas, muitas mudanças, mas ainda tem, a gente se apega, o ser humano não sabe soltar. O que acontece? Vem esse Netuno com Júpiter e fala assim, vai soltar de qualquer jeito, meu bem. Tem que soltar, tem que confiar, tem que deixar fluir. Você quer ser próspero? Solta. Vem muito essa questão e solta, compartilha, entrega. Tá guardando o quê? Sabe aquela pessoa que guarda? Ah, eu vou guardar porque se um dia eu tiver uma ocasião, se um dia eu precisar, não vai precisar.
Solta. Joga fora, entrega, compartilha, doa. Entendeu? Essa lua minguante também falando assim, abre esse armário aí, pega esse sapato que tá tudo na caixa, vai, dá embora, vende, faz o que você quiser. Não vai precisar. A vida é aqui e agora. Se a gente não tiver essa consciência potente do presente, dessa construção de nova realidade e de contribuir com uma nova mentalidade para o planeta Terra, a gente ainda vai ficar, a gente vai ser arrastado. E aí, o que a semente do sofrimento é o apego. E a gente não sabe lidar com as mortes, e morte mesmo. A gente não sabe lidar com os fins de ciclo, a gente não sabe fazer isso. E peixes é a dualidade mais potente, mais forte que existe no zodíaco. E a gente está com 3 e a gente vai ter mais planetas ainda em peixes, mais e mais. É uma baita de uma corrente, é um tsunami. Aquela água que vem, leva tudo, você não consegue, é uma força muito grande, né? E você não consegue se segurar em nada, você simplesmente tem que seguir a correnteza. Aí as pessoas têm medo, geralmente quando eu falo com as pessoas, nossa, eu morro de medo de peixes, nossa, esse monte de coisa em peixe, tô com medo. Então, olha como é que isso já vem com muita força. O medo que a gente tem das nossas emoções e do nosso inconsciente. O medo que a gente tem do invisível, do mistério. O medo que a gente tem de Deus. E a gente devia ser amigo dele, não ter medo dele. Mas a gente tem uma crença enraizada por conta da nossa, da cultura judaico-cristã, que enfiou na nossa cabeça que Deus é ruim, que Deus pune, que Deus não gosta da gente, isso tudo é porque a gente... Mas realmente também tem um outro lado, que não é que Deus não gosta da gente, Deus gosta tanto da gente que está dizendo pra gente assim, solta, né? Ama, confia, não tem outra saída. Não tem outro jeito. Ou a gente ama, confia, compartilha e ajuda a nós mesmos e o outro, ou não tem saída, né? E assim, a gente sabe que no fim das contas todo mundo vai morrer, mas morre de medo de morrer. A única certeza que a gente tem é da morte. O resto a gente não sabe. E mesmo assim a gente morre de medo dela e foge dela pra caramba. E morre de medo de todas as mortes psicológicas, as mortes emocionais, as mortes, qualquer morte, a gente não consegue. Às vezes um troço muito, ai, mas eu tô apegada a isso, é uma memória. Ai, eu tô apegada, nossa, mas foi tão bom, uma memória. Cria outras memórias, precisa abrir espaço para você viver outras coisas. As pessoas estão guardando tantas memórias, tantas coisas, tantos processos, tantas filosofias, tantas culturas, tantos conhecimentos, tantas coisas, não usa nada, põe nada em prática, solta tudo, joga tudo fora. Não presta, não está fazendo utilidade. Então, esse Júpiter em Peixes é para isso. E tudo que você perdi meu, sei lá, meu celular, meu não sei o quê, entrega, gente. Para, solta. Não fica nesse desapego não, porque a gente está no eixo, no nodo Escorpião-Touro. Esse nodo é um processo lunar de karma a gente passou por todos os eclipses no ano de 2021 foi Gêmeo Sagitário. Foi mostrando pra gente, ó, nova visão de mundo, solta, abre, escolhe novos caminhos, tem isso aqui. Fizemos isso? Fizemos a lição de casa? Ai, fiz mais ou menos. Algumas pessoas fizeram, algumas tiveram, a gente acabou fazendo algumas novas escolhas, fomos para novos caminhos, mas quem ainda tá... Aí vem esse monte de coisa agora mostrando assim, se você já tá confiante do que você tá trilhando, você não vai ficar com tanto medo de Júpiter e Netuno nesse momento. A gente acaba tendo um friozinho na barriga, mais ou menos. Só se você realmente for o mestre dos mestres ali. Não tô dizendo que eu tô melhor, não, tá? Às vezes também dá um medinho aqui. Mas a gente tem que fazer o que a espiritualidade está pedindo. E se a gente não tiver essa integridade, essa dignidade, pelo menos falar assim, opa, pelo menos porque assim, a gente pode perder um monte de coisa, só que a gente pode perder da gente mesmo. No fim das contas, a gente tem que conseguir ajudar o outro e tudo mais, mas eu preciso primeiro estar forte em mim. É a coisa do oxigênio do avião. Se eu não ponho o meu primeiro, como é que eu vou? Então, vem todo esse processo que a gente vem trabalhando, é porque eu preciso estar inteiro, e aí sim compartilhar, e aí sim ajudar. E é sempre essa base, é sempre esse processo. Por isso que a gente viveu agora uma lua cheia, acabamos de passar por uma lua cheia em Leão. Se você não se firmou, se você não trabalhou seu amor próprio, sua autoestima, sua dignidade, essa lua minguante em Sagitário vai
esse Júpiter vai te arrastar. O que acontece? Você segue a cabeça do outro, você entra no processo de dúvida, não sabe o que vai fazer, aí volta todos os eclipses que aconteceram, do tipo, ai, mas será que eu tô fazendo a escolha certa? Ai, mas será que é isso mesmo? Ai, mas deixa eu ver o que o outro tá fazendo. Aí você, em vez de centrar em você, você fica olhando e comparando a sua vida com o outro. Vira e mexe, isso também pode acontecer. Você fala assim, mas será que... Né? Deixa eu ver aqui como é que o outro tá fazendo para eu fazer igual. Volta aqueles negócios que eu vim falando para vocês praticamente o ano passado inteiro, da busca da originalidade. Porque esse Saturno quadrando Urano também é mostrando assim, você não sabe quem você é, você vai se perder na multidão. A fila do pão é grande, mas saiba quem você é na fila do pão. Tá todo mundo na fila do pão. Ninguém é tão mais especial na fila do pão, não. Mas se você souber quem você é ali, já funciona. Já, mesmo que você... Né? E as egrégoras vão se criando por energia mesmo. Claro que a gente vai se conectar com pessoas que têm uma mentalidade e um sentimento mais parecido. Isso é óbvio. A gente vive mesmo nas bolhas das egrégoras, isso é normal. Quebra-se uma egrégora, constrói-se outra. É como células que vão abrindo e desfazendo. A gente é assim. O ser humano ele é assim. A gente precisa se agrupar, a gente precisa se unir. Mas é aquela coisa, mesmo dentro da multidão, eu preciso saber quem eu sou. Senão eu fico me comparando, fico querendo ser igual. E aí quando quebra-se a egrégora, quando finaliza-se um ciclo, puta, me perdi. Puta, não tô mais fazendo parte daquele grupo, agora eu não sei mais quem eu sou, tô sofrendo muito. Ai, terminou um relacionamento, tô sofrendo muito. Por quê? Porque perdeu-se o senso de identidade, porque você achou que você era aquela pessoa, ou aquela relação. Então, vamos lá, ainda estamos numa lua cheia que vem nesse resquício de leão, lua cheia em escorpião, indo para esse caminho sagitário, não se perde e não fica se comparando. Acho que o principal é isso, né? A gente precisa dar nova forma à nossa vida. E para a gente viver a nova vida, a gente precisa se livrar da vida velha. A gente precisa soltar, a gente precisa desapegar. Senão a vida nova não vem a prosperidade, porque pode ser que esse Júpiter com Netuno em peixe, gente, seja uma baita de uma prosperidade, uma iluminação, uma transcendência, uau. Não é só morte, pode ser a morte de uma velha vida, de um velho... na nossa mentalidade velha, a gente conseguir ser aquela mentalidade criadora, positiva, otimista, uau. Às vezes a gente tem medo de ser feliz, né? Medo de falar, uau, Deus é tão bom, tá me dando tanta coisa. Só que a gente acha que a gente não merece. Então a gente começa a se fechar para não receber. Isso também é ruim pra caramba, né? Então vamos repensar, tá? Hoje ficou um pouco maior aí, mas acho que é importante falar tudo isso para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.